Olá a todos, novamente bem-vindos ao Aprendam que eu não duro sempre e cá estou eu comprometido para continuarmos com o programa de revisões gerais, neste caso, com perspectiva de um exame teórico também, neste caso o segundo tema, que são os problemas das gengivas, ou problemas gengivais. Ok, então, a primeira pergunta que se coloca, naturalmente, é se já ouviram falar dos problemas das gengivas. Bem, a maioria de vós provavelmente já, ou porque já tiveram algum caso na família, ou falando de pessoas já com mais idade, eventualmente e infelizmente até já sofrem de alguns problemas nas gengivas, mas para quem não tenha de preferência e queira evitar que tal aconteça, estes conhecimentos gerais poderão ser muito importantes, independentemente de alguns de vós, e falando para os que estão em idade escolar, estejam a pensar seguir a área da saúde ou não. Não tem que ser forçosamente a dentária, mas, sobretudo se for a dentária, então o mais importante ainda se torna ficarem já com alguns conhecimentos. Pode ser que isto desperte a vossa curiosidade. E então, vamos começar por ver, agora indo diretos ao assunto, imagens, fotografias de tártaro, para ficarem com uma noção do que é que realmente pode acontecer à gengiva. Ora bem, vou tentar aproximar aqui para se ver melhor. Temos aqui à esquerda esta imagem. Ok, onde é que está o tártaro? Bom, se conseguirem visualizar ali, aquela parte acastanhada, esta parte estranha que se vê aqui na imagem, na base deste dente, junto à gengiva, isto parece mesmo um bloco de calcário, isto é o tártaro. Resulta da acumulação de restos de alimentos que, entretanto, absorvem íons de cálcio, não só, da saliva e formam ali uma espécie de uma crosta que uma escova normalmente já não consegue tirar. Isto é aquilo que vulgarmente se chama tártaro. É engraçado que os nossos vizinhos espanhóis chamam isto o sarro dental. É um termo engraçado, por acaso. Ok, aquilo é o tártaro ali, localizado mais naquele dente, nos outros não tanto, mas ali é realmente de caras. Depois de retirar o tártaro, a imagem que fica é esta. Assim, de repente, pode parecer feio por causa do sangue, mas também isto é um sangramento transitório, depois logo para e a gengiva recupera para calhar bem. Agora, acontece é que depois de retirar o tártaro, nota-se que há aqui um vão na gengiva, ou seja, o nível de gengiva já não é aquele que deveria ser. Em vez de estar ao nível dos dentes vizinhos, está lá mais em baixo. Porquê? Porque enquanto o tártaro ali esteve agarrado ao dente, fez moça, provocou um estado inflamatório, localizado, é certo, mas mais ou menos crónico, ou seja, durante X tempo a gengiva esteve inflamada e foi retraindo e dificilmente vai crescer novamente para o nível onde estava. Se desinflamando, fortalecer e ficar àquele nível, já não é nada mau. Portanto, quanto mais cedo se detectar o tártaro e limpar, melhor. Outro exemplo, este aqui talvez se veja um bocado melhor. Ali na imagem da esquerda, portanto, temos num dente canino, este aqui mais bicudo, aquela coisa estranha ali, e uma pessoa pergunta, então mas o que é isto? Isto é uma cárie? O dente está estragado? O que é aquilo? Bom, é tártaro, mais uma vez, temos ali uma camada de tártaro, um pouco mais acinzentada, mas não deixa de ser de facto um depósito mineral agarrado ao dente que a escova não tira. Lá está ele. Portanto, fazendo uma destartarização, consegue-se retirar o tártaro. Portanto, cá temos, na imagem da direita, exatamente o mesmo dente logo depois de tirar aquele calhau que estava ali agarrado. Mais uma vez, algum sangramento gengival, perfeitamente normal, a típica perda de gengiva ao nível onde já estava o tártaro, quer entretanto recupere, quer não, mas quanto mais cedo se limpar, melhor. Só mais este exemplo, aqui é de caras, os dentes podem parecer estar todos estragados, todos cariados, todos desmineralizados, a desfazerem-se, mas não, o que está ali na verdade é tártaro também, bem agarrado e já há bastante tempo. E pigmentado. Aquilo é uma mistura entre pigmento natural e também algum pigmento tabágico. Isto porque, no caso que está aqui em causa, era uma pessoa fumadora. Depois de fazer a destartarização, fica logo com outro aspecto. Não há dúvida nenhuma. Ok? Simplesmente já foi perda gengival em todo o grupo de dentes, na extensão em que o tártaro estava agarrado aos dentes. Portanto, isto já devia ter sido feito há mais tempo. Este tártaro já estaria aqui agarrado aos dentes nem eu sei quantos anos. E acontece muitas vezes isto. A pessoa nem sequer sabe o que é aquilo e deixa-se andar até que haja qualquer coisa que a faça vir à consulta e depois
é que nós detectamos isto às vezes já tarde demais. Agora, vamos ver estas situações ao raio-x. Ora bem, cá temos dentes da arcada inferior, em que eu vou pôr ali duas linhas de cor diferente. Dá para ver? Dá. Ok. Aquela linha a verde representa o nível ideal onde deveria estar a gengiva e pouco abaixo o osso. Acontece que esta linha verde representa, grosso modo, o nível onde a gengiva desta pessoa ainda estaria, embora com algumas recessões. O problema é que o osso, entretanto, ao longo de alguns anos, foi reabsorvendo e está muito mais abaixo. Isto implica que aqueles dentes vão tendo, a pouco e pouco, perda de retenção no osso. Portanto, isto tudo porquê? Porque havia tártaro agarrado, literalmente colado aos dentes, que uma escova não consegue retirar, conforme eu já disse, e, portanto, à medida que o tártaro se vai instalando, vai havendo perda óssea. Não só perda gengival, como se viu nas fotografias anteriores, mas o próprio osso reabsorve. Isto pode ser dramático, conforme já mostrei em algumas apresentações anteriores, e por isso é que isto funciona quase como revisão, porque efetivamente os dentes começam a ter mobilidade. Não admira que os dentes comecem a abanar passado algum tempo. Isto não é nenhuma obra fenomenal, não é nenhum fenómeno do outro mundo, tem tudo a ver com a composição da saliva. O que justifica que haja pessoas que ganhem mais tártaro do que outras tem a ver não só com hábitos alimentares e maior ou menor higiene, mas também a composição da saliva que varia de pessoa para pessoa. São fenómenos bioquímicos, ao fim e ao cabo. Quanto mais sais minerais a saliva tiver, para além do grau de pH e da viscosidade da mesma, enfim, há vários fatores, mas mais probabilidade existe, efetivamente, de se formar tártaro em maior quantidade e mais depressa. Portanto, se a pessoa, a dada altura, for confrontada com esta realidade, e pode acontecer ainda em jovem, tomando consciência disso, o que há a fazer, para além de destartarizações, sempre e quando se justifique, é aprimorar ao máximo a sua higiene diária e tentar controlar todos os fatores que levam à formação do tártaro, para que ele se forme em menor quantidade e, enfim, a própria frequência com que haja necessidade de fazer destartarizações seja de preferência de vários em vários anos e não uma ou duas vezes por ano. Outro caso, para ver até que ponto é que as coisas podem ir. Mais uma vez, linha a verde, nível de gengiva. Linha a vermelho, nível do osso. Já houve aqui uma grande perda óssea. E temos ali uma grande espessura de tártaro agarrado aos dentes. Esta imagem já apareceu noutra apresentação, aqui há tempos. A quantidade de tártaro era tanta que até se viu ao raio-x, perfeitamente. Além de se ver a olho, claro. E cá temos um caso de um dente perdido. Ou seja, nível de gengiva já muito acima do desejável e reabsorção óssea tão acima quanto isto, em volta da ponta da raiz deste dente que estava literalmente a cair. Ou seja, com uma mobilidade extraordinária, parecia um sino. Daqueles dentes que, se não fosse retirado por estar a incomodar, acabaria por cair sozinho. E isto é real. Ok, não quer dizer que isto aconteça a toda a gente, convém que não, obviamente, e por isso é que eu faço estas apresentações com o intuito também de alertar para estes problemas e chamar a atenção que eles podem nunca existir e não deverão existir, se forem devidamente acautelados. Ok. Acerca das gengivas não há muito mais a dizer. Se tomaram nota, o que aqui foi dito é mais do que suficiente para responder a algumas questões que eu possa colocar no tal exemplo teórico. Agora, qual é que será o próximo tema? O próximo e último, o terceiro tema que eu irei abordar na próxima apresentação será higiene e manutenção. Tão importante como saber que os problemas existem é saber como preveni-los. Eu diria até mais importante. Saber como preveni-los para que nem sequer cheguem a acontecer. Portanto, fiquem atentos, não aguardem ainda o bloco de notas, poderá vir a ser necessário ainda, e até uma próxima apresentação muito em breve para fazer a última revisão geral do que falta. Até lá, fiquem bem e até à próxima.